Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Aberta. Hoje falamos da Covid-19 e como esta pandemia tem afetado o setor da restauração e similares. Para isso temos connosco em estúdio dois empresários macedenses. São eles Patrick Simão, que é proprietário de um restaurante, e também Paulo Santos, que é dono de um café. E eu passo já a cumprimentar os dois. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, e porque a conversa é aberta e também para darmos aqui um pouco os nossos espectadores e os nossos ouvintes, gostaria de perceber há quanto tempo é que cada um de vocês tem os vossos estabelecimentos aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros. Começaria pelo Patrick. O restaurante está aberto, vai fazer agora em janeiro 9 anos que abrimos a atividade. E já agora o Paulo? Eu, por volta de 15 anos. Deve fazer agora em dezembro 15 anos. E de repente verem-se numa situação desta já desde o início do ano, desde março, mais ou menos, como é que foi isto? Foi quase que uma bomba que vos apareceu. É complicado. Em março fomos apanhados de surpresa, fomos para casa. Neste momento não sei bem o futuro. Eu lembro-me no caso do Patrick, nós na altura falamos, vocês começaram muito a apostar desde cedo e mesmo antes disso ser uma obrigação nas entregas e também mais no takeaway. Depois acabou por ser uma imposição, mas vocês começaram desde logo a ir por esse caminho, a apostar mais por aí. Sim, apostar por um lado sim, por outro não, porque nós já fazemos entregas ao domicílio há mais de 5 anos. Portanto, não é uma coisa recente, não foi uma coisa que nós apostámos agora por causa do Covid. Agora, inevitavelmente, para nós restaurantes, por exemplo, para o caso do Paulo, não é uma solução o café, isso não é solução só para os restaurantes. É minimizar um pouco do que é a nossa realidade e todos nós que tenhamos um restaurante conseguir fazer as entregas ao domicílio ou takeaway. Era uma forma de minimizar os prejuízos. No nosso caso, eu de certa forma já tinha estrutura montada para fazer. E nessa altura, notaste que as pessoas aderiram mais a essa vossa modalidade? É assim, eu no meu caso específico notei uma redução, numa certa fase, que foram por fases, como disse há um bocado ao Paulo, pronto, quando isto tudo começou em março, se eu comparar antes de março, comparar, sei lá, com janeiro, fevereiro, em março, aqueles primeiros tempos, não, houve uma redução, porque houve aqui um período de muito medo e muita incerteza. Eu próprio, por decisão própria, porque durante muito tempo estive à espera que as pessoas responsáveis nos dissessem o que fazer e eu tomei uma decisão própria, que na altura, com o conhecimento que havia, eu tomei de forma consciente, que foi encerrar totalmente, por segurança aos meus clientes e ao meu pessoal e a todos nós estamos lá a trabalhar. Portanto, nesse período nós nem sequer fizemos nada. Mas no período que estivemos a trabalhar só com o takeaway, só com as entregas ao domicílio, houve, em relação àquilo que eu tinha antes de entregas ao domicílio, houve um pouco menos. Porque acho que as pessoas, efetivamente, acho que há aqui duas razões. Estavam assustadas, tinham medo e por outro lado também já começou a haver mais restaurantes a fazer. Isso acaba por espalhar. Nós não somos uma cidade assim tão grande onde consiga haver uma afluência assim grande. De todas as maneiras, houve um aumento daqueles clientes, onde, por exemplo, se o Paulo fosse lá cliente do restaurante ou alguém fosse lá comer ou não poder ir lá comer, acabam por pedir. No caso dos cafés, foi mesmo imposto aquele tempo de encerramento, que não foi assim tão curto? Sim. A partir de março, eu pelo menos fechei por iniciativa própria, antes de sermos obrigados. Neste momento, acabo por trabalhar mais ou menos igual com reduções de mesas e aquela coisa toda, mas não tomei medidas como nos restaurantes, não é? Takeaway e essas coisas não posso, nem tenho... Não há muito como. Acabo por trabalhar mais ou menos igual e neste momento temos uma coisa boa que é o tempo. Tem-nos ajudado muito. Esplanadas e isso ajuda muito. Depois, quando começou a haver o desconfinamento, o período do verão, já houve um bocadinho mais de liberdade, as pessoas já saíam mais à rua, já iam mais aos restaurantes, já iam mais aos cafés, às esplanadas preferencialmente. No vosso caso, qual é o balanço que fazem do verão? Um verão atípico, claro, mas foi melhor do que estavam à espera, tendo em conta as circunstâncias, ou ficou um bocadinho abaixo daquilo que esperavam?
Assim, eu pessoalmente eu tenho esta ideia um bocado geral, se calhar o Paulo depois também vai dizer. A minha expectativa era, eu costumava dizer, estava no menos um, nem sequer estava no resto do chão. Portanto, aí o verão correu muito bem, porque as expectativas estavam mesmo cá em baixo. Agora, tudo depende, é o que eu digo sempre. Se desse para a despesa já era bom, era aquilo que eu dizia. O que eu sempre fui dizendo durante este período, quando me perguntam como está a correr, como por exemplo, hoje chegam, como é que correu hoje à noite? Eu respondo sempre, depende quais são os parâmetros que nós pomos a comparar isto. Se eu comparar isto com antes do Covid... Sim, não há comparação, não podemos. É catastrófico. Agora, se eu comparar as minhas expectativas, o que estamos a trabalhar, está bom? Sim, estamos bem, vamos sobrevivendo, mas tudo depende quais são os parâmetros que nós pomos a comparar. Mas no verão as pessoas acham que tinham vontade de sair e notou-se muito. Eu notei muito na esplanada, à noite e à 1h da manhã a fechar. E não nos davam hipótese. Pois, as planadas também têm um bocado de vantagem no caso dos cafés, sim. não é? Até porque houve alguma animação nas ruas e isso também contribuiu para atrair as pessoas. Sim, mas lá está, as pessoas tinham vontade de sair. Eu tentei fazer uma coisa diferente com uma parceria com o Ventura, que muita gente conhece. Música ao vivo, umas brincadeiras, um balcão cá fora. E as pessoas aderiram e foi um verão bom. Foi. Ainda estamos a falar do primeiro confinamento e do desconfinamento dessa altura. Quando vocês voltaram, quando reabriram ao público mais ou menos normal, tiveram que adotar várias medidas de segurança, até por imposição da Direção-Geral da Saúde. As pessoas aceitaram bem isso? Sim, tinham que aceitar. Ainda há muita gente que esqueci-me da máscara, mas vão aceitando e aí não tenho problema nenhum. De uma forma geral, não. Cada vez mais, conforme o tempo foi passando, cada vez as pessoas mais se mentalizam a esta nova realidade. De todas as formas, tive um episódio ou outro nos primeiros tempos. Mas isso... Pronto, há de tudo, mas de uma forma geral, houve. É assim, o que eu acho que os cafés é mais ou menos o mesmo patamar dos restaurantes, as exigências para cumprir tudo rigorosamente a nível de desinfecção, dos produtos, Mete-me um bocado de confusão porque parece que só nos cafés e só nos restaurantes é que há este problema. E em tudo o resto estes problemas não existem. Não é preciso limpar-se a mesa de 30 em 30 minutos, mas nós temos que o fazer. Eu tenho que ter a preocupação de falar com o meu pessoal e dizer a maçaneta da porta, sempre que vocês passarem, passem lá o pano. Eu não vejo esse tipo de cuidados noutras coisas, a não ser que esta exigência de que é nos restaurantes e no café. E as pessoas habituaram-se a isso. Eu tenho pessoas que não se sentam sem desinfetar a mesa, sem estar tudo desinfetado. Isso Ou seja, já é mesmo uma própria... é algo que as pessoas já estão à espera e se calhar se nem acontecer já nem se sentam. E acredito que há muitas das coisas que vieram e vão ficar. Nomeadamente o desinfetar... São os bons hábitos que vieram, não é? O gel para desinfetar provavelmente é uma coisa que vai vir para ficar. Porque as pessoas acabam-se por habituar, e mesmo que isto agora acabe, e tem que acabar, não é? É uma questão de... Queremos todos nós acreditar que é uma questão de tempo, mas acho que são coisas que, mesmo isto passando, vão manter-se. Porque acho que só agora é que nós acabamos por ter noção de que realmente é fácil haver a transmissão de um vírus, não só da Covid-19, mas de outra doença, outro vírus qualquer, não é? Começam a aparecer boas notícias, não é? Vacinas. Sim. Mas não pode ser só más notícias, também não pode ser só más. E tem que haver esperança. Patrícia, dizias-me há pouco que tiveste alguns episódios no início com as pessoas. Podes-nos contar alguns? Quais eram, portanto, aquilo que incomodava as pessoas? Era o facto de andar de máscara ou era desinfetar as mãos? Eu acho que foi aquele período onde, na verdade, havia muita incerteza. E a verdade é que há muitas pessoas que são os entendidos, são os donos da razão e sabem tudo. E acho que foi isto um bocado um período que nós tivemos. São aquelas pessoas que dizem que o vírus que é muito mau, que prejudica, ou seja, estavam num ponto, da ponte estavam de um lado. E os outros estão do outro a desvalorizar a questão, de que isto não é nada, é uma simples constipação e passa. E eu aqui, e acho que todos nós, quem não é entendido, eu não ponho nem numa posição nem noutra. Respeito qualquer opinião que as pessoas tenham. Agora, o que acontece é que há pessoas que a opinião delas querem impor às outras pessoas. E um episódio assim que me lembro assim, mais caricata, foi um senhor que entrou no restaurante, estava sem máscara, e eu
educadamente pedi-lhe que teria que colocar a máscara e ele virou-se para mim tipo a rir: ó Patrick, mas eu não tenho Covid. E eu disse: não se trata se tem ou se não tem Covid. Trata-se de uma questão de que são regras que eu tenho que as cumprir. E você também tem, é por o seu bem, por o meu, por o das pessoas, não é vontade minha pessoal. É o que tem que ser. E o senhor estava assim: mas nem trouxe, não sei o quê. Mas vá lá, o carro não custa nada, vá lá buscar a máscara e foi. E teve que fazer, não é? Neste momento acho que já ninguém se esquece da máscara. Não, agora é mesmo, acho que agora, quando me acontece, é mesmo aquele esquecimento, como esquecemos as chaves do carro em casa. E mesmo em termos de autoridades, acaba por ser tanto para o cliente como para nós, não é? Somos multados nós, é multado o cliente. Sim. Acho que nunca aconteceu ainda. Eu acho que até já é um acessório que já sentimos falta. É quase como andar com o telemóvel. Já não trazemos a máscara, parece que falta ali qualquer coisa, né? Já nos acabamos. Eu no início tirava a máscara quando estava sozinho, respirar melhor. Hoje em dia nem me lembro. Ando com ela. Não... E a nível de fiscalização? Mais no tempo do verão, que era um tempo mais propício a haver gente nos estabelecimentos. Isso é uma boa pergunta. Não tive lá ninguém. Não? Não. Simples. Desde que começou isto até agora, zero. E tu, Patrick? Como é que é dizer? Tive lá pessoas, mas não chegaram a fazer nenhuma inspeção. Acho que a única coisa que fizeram, uns porque eu já os conhecia, já são anos, até porque eu tenho um caso que a mim, desde que eu estou no asilo, este verão não estive, eu fui todos os anos fiscalizado, todos os anos. Então há pessoas que acabam por conhecer, por vê-las tantas vezes. Sim, se calhar estiveram lá e eu não sei quem são. Pronto, não é? exatamente. Podem ter estado disfarçados. Ainda agora, recentemente, eu tive lá 2 senhores e tenho a certeza que eram inspectores da ASAI. E eu acho bem que vão. Eu sou apologista que devem ir e que devem trabalhar. Sim, completamente. O que eu sou contra é quando... É como em tudo na vida, não é só com estas inspeções. É 2 pesos e 2 medidas. Isso a mim mete uma confusão terrível. Eu posso ter que ser sempre o mesmo peso e a mesma medida para toda a gente. Não pode ser para mim umas regras e para o Paulo outro. Ou ao contrário. Igualdade. Exatamente. Agora, eu sou apologista que vão, e por exemplo, porque ajudam, porque há aqui um período que nós às vezes... É tanta informação a vir do que o que é que se pode fazer, o que é que não se pode... E, às vezes até ajuda, se entram, se veem, e se alguma coisa não está bem, dizer: olha, isto não pode estar assim, deve fazer assim. E se numa segunda vez voltarem lá e as coisas que eles falaram da primeira não estiver, eu sou a favor. Há que voltar, tem que ser, porque isso já é negligência. Agora, se eu não sei que posso ter a mesa assim e tenho que a ter de outra maneira, mas eles falam uma primeira vez, têm esta sensibilidade, porque já há tanto problema ainda... Não sou a favor agora, por exemplo, chegam aqui ao restaurante ou ao Café do Paulo, agora chegam, olha, isto está mal. Está mal. Quer dizer, as coisas já estão mal, é tão fácil como escrever uma coisa. Se calhar é mais fácil dizer: olha, Patrick, esta mesa daquela mesa, a distância não está o que deveria. Afaste. E eu afasto. Se eu não quiser afastar, eu estou à minha responsabilidade. É isso, voltarem uma segunda vez. Eu sou a favor de que... É isso, sim. Nesse caso eu não posso falar muito, não tive fiscalização, não... Foi como eu disse, se calhar estiveram lá, mas não sei. Tento fazer as coisas bem e como tem que ser. E... Não sei, não vi ninguém. Eu tive porque sei, assim, ainda agora recentemente, é como eu digo, foram 2, pediram algumas coisas e deu para perceber que foram lá para ver provavelmente se as mesas têm a distância que deviam ter, se nós estamos a trabalhar com a máscara, se nós estamos a ter os devidos cuidados. Inclusivamente, pediram para comer num sítio e eu disse-lhes que não podia ser. Se calhar foi uma forma de perceber se eu deixava, se eu permitia ou não. Mas isso eu acho bem e acho perfeitamente razoável. De qualquer maneira, acho que tanto um como o outro estão de consciência tranquila e se aparecerem estão perfeitamente à vontade. Completamente, sim. Isso... Eu acho que deviam aparecer mais porque nós tomamos certas decisões que somos nós a procurá-las. O que é preciso fazer, o que precisamos de comprar, o que precisamos de desinfetar. Pouca informação é muito vasto. Que há pouca informação. Ou a informação que há é confusa, muitas vezes. Não é confusa. Somos nós a ir à procura dela. Ninguém vem ter connosco. É preciso isto, ou está bem assim, ou é o que ele diz, não é? A fiscalização devia ir lá, falar connosco. Está tudo bem, está, e pronto.
Eu digo isto porque eu lembro-me, e precisamente devido ao horário de encerramento dos cafés, agora neste mais recente, portanto em outubro, que houve ali um bocadinho de incerteza se os cafés também eram obrigados a encerrar à mesma hora do restante comércio ou se mantinha o horário que estava já pré-definido e que depois acabou por ser isso, não é? Vocês ainda tiveram tempo a fechar até à 1 da manhã. Sim. No verão. No verão, e agora mais recentemente... Agora é às 10 da noite. Agora desde o estado de emergência, sim. não é? A mim, Exato. pronto, neste momento não me faz grande diferença porque no inverno fecha sempre mais cedo. 8 e meia da noite estou fechado. Por isso esse horário a mim não me faz grande diferença, não. Mas já lá vamos às questões do estado de emergência. Falando ainda, e para acabar esta parte do verão, o turismo. Vocês lidam muito diretamente com os turistas e este ano eu acredito que vos faltou muito o turista estrangeiro. Sim, nem o vi praticamente. Muito português. Mas foram mais do que o habitual, os portugueses? Sim. Notei muito isso, muito. E lá está, diziam, zona calma, não há confusão, não há muita gente. E notei muita gente de lá de baixo, sim. Sim, os próprios números do turismo indicam isso, que este ano a preferência foi precisamente pelos sítios onde há menos gente, para evitar este tipo Foi muito para o interior. E na altura do verão havia poucos casos por aqui, não é? Estava mais ou menos calmo. Agora está assim um bocado mais confuso, mas... Patrick, no teu caso também sentiste aqui a falta do turista ou foi equilibrado com esta vinda do turista nacional? Não. Notei muito. Notei a mais... Como diz o Paulo, o turista português apareceu muito mais. E o estrangeiro muito menos. Foi um cresceu e outro diminuiu. Sim. Agora, é um turismo diferente. São outro tipo de pessoas, importante na mesma, mas é diferente. Agora, mesmo assim, vindo as pessoas, o que eu notei é que as pessoas tinham muita vontade de ir para a rua, tinham muita vontade porque já estavam cansadas de estar em casa, mas ao mesmo tempo, em muitas das coisas, retraíam-se. Isso eu notei. E não estou só a falar do setor do restaurante, de outras coisas minhas. Notei muito que havia esse pé atrás. Não era assim uma vontade total. As pessoas sentiam receio. Sim. Agora, em outubro, mais recente, surgiu o estado de calamidade, só depois veio então o de emergência. Isto aqui já veio trazer algumas imposições também, a nível de horários e a nível de concentração de pessoas. As pessoas não podiam ser mais que 5 por grupo. Isto afetou no vosso ramo? Em termos de horários, para mim, foi o que acabei de dizer, não é? Praticamente quase igual. Tirando os sábados de fechar à 1 da tarde. Concentração de pessoas, lá está, bom tempo, esplanada. Tenho a sorte ainda de trabalhar na rua e poder afastar as pessoas e basicamente mais ou menos igual, para mim. E tu, Patrick? A nós, inevitavelmente, acaba sempre por afetar. O facto de estar limitado o número de meses é assim. Numa primeira fase eu já tenho menos lugares, não é? Aliás, como todos nós, não sei se são todos nós, mas há pessoas que se calhar já tinham essa distância e não tiveram a fazer mudança nenhuma. Mas no meu caso, ao concreto, tinha X mesas, para X lugares, tive que reduzir praticamente a metade. E o espaço fechado, não é? Não tens esplanada ali, pronto, se tivesse... Sim, tenho ali do lado uma área aberta que foi trabalhando, mas dentro, o que eu digo, basicamente perdi, faltam 6 lugares, foi basicamente metade. Para cumprir o que eu acho rigorosamente. Também digo, durante aquele período havia pessoas que me diziam: não sejas maluco, isso ninguém olha, mete mesas, precisas é trabalhar e sobreviver, que ninguém vai olhar por ti. Mas é o que eu costumo dizer, eu é que durmo com a minha consciência. E eu prefiro fazer o que eu acho que é correto e durmo com a minha consciência descansada, isso garantidamente. Então sim, perdi metade dos lugares. Ou já ter menos lugares, e o facto de, por exemplo, tenho uma mesa de 8, e, por exemplo, olha, juntam-se aqui as pessoas da rádio para ir fazer um jantar, que não podem fazer. Conclusão, o que é que vai acontecer? Não vão fazer o jantar. Pois, era o que eu ia dizer, mesmo então, aniversários... Há uma consequência direta, é inevitável. E mesmo no café até pode ser menos, mas acredito que vai acontecer o mesmo. Junto-me com um grupo de amigos, se calhar até iríamos, mas se não podemos estar juntos, eu vou notar isso quando começar o mau tempo.
E eu começo a notar de manhã, não é? Que está frio, as pessoas vão para dentro, meia dúzia de pessoas, está o café cheio. Eu quero dizer, daqui para a frente não sei como é que vai ser. Pois, e também tiveste que reduzir lá dentro, 50%, não é? sim. Pois. É. Acaba Eu por tenho uma complicar. sala com 6 mesas, tenho lá 3. Tenho outra sala, a parte de dentro, que também tinha 6 mesas com uma mais pequena. Tenho 3. 6 mesas em 2 salas, que normalmente eram 13, não é? Depois veio então o estado de emergência em que nos encontramos agora e temos estado, não é? Tem estado a ser renovado e que veio realmente trazer imposições mais severas para estes concelhos que estão considerados de risco. O facto dos fins de semana estarem confinados da 1 da tarde até às 5 da manhã do dia seguinte é talvez aquela que mais consequências traz, tanto para um como para o outro, não é? Acho que traz para todo o comércio. Sim. Exato. É, Alguns já não abriam ao sábado à tarde, não é? Pois, tem também esta questão, que há pessoas que já estavam fechadas, mas todas as maneiras, de uma forma geral, atinge a todos. Não há como... Estão muitas horas fechadas, não pode haver negócio, não pode haver mercado. Eu normalmente domingo eu estou sempre fechado. Por acaso o meu também, é o dia de Pronto. descanso semanal. E depois sábado é meio-dia que não se trabalha, não é? De inverno, pronto, nunca há muita gente na rua, está frio, pronto, mas trabalha-se sempre. Mas vocês acham que é uma medida que vai trazer algum resultado ou acham que não vai mudar assim grande coisa? Acho que as opiniões aí vão, é como eu disse anteriormente, cada um terá a sua e devemos respeitá-las. A mim, pessoalmente, há algumas coisas que me metem confusão, a título pessoal. Metem-me confusão porque o meu entendimento da economia e o meu entendimento do comércio local e da evolução desta questão da pandemia, percebo, respeito, que sim, é preciso pôr um travão e estas medidas são preciso fazer. Eu vejo outras coisas que a mim me revoltam e me cansam um bocado. É como agora vemos, quer dizer, depois os do PCP podem se juntar e eu não posso trabalhar para sobreviver, para pôr comida na mesa. Somos 6 pessoas que neste momento estão comigo. Quer dizer, isto é um bocado brincar. Sim, aí já é uma questão para um debate assim já... Exatamente, não é que a mim me incomoda, mas eu percebo a medida e eu respeito. Se a mim me incomoda estar fechado, claro que me incomoda, mas se eu aceito e respeito sim senhora. Se calhar é por um bem geral e eu sempre fui uma pessoa, eu não olho só para o meu umbigo. Então não posso olhar o que é só bom para mim e para nós lá no restaurante, tenho que pensar num global. E num global se calhar sim, é melhor estar fechado. Isso eu aceito e respeito. Mete-me a confusão por isso que eu estava a dizer. Há agora outras coisas que me metem um bocado a confusão. Sim. E sinceramente, por exemplo, o da 1 da tarde, eu sou mais a favor que feche às 11 ou que feche às 3. Nós ficamos aqui numa posição, é tipo como se estivéssemos em cima do muro, saltamos nem para um lado nem para o outro. É que a 1 da tarde é ali tipo no meio da hora do período do almoço. São leis tomadas a nível nacional, não é? Por exemplo, Mas no Porto e em Lisboa, se calhar até faz sentido. Eu não sei como é que possa fazer sentido à 1 da tarde, que é o meio, é o período de almoço. Se é para as pessoas não circularem, é assim, o período de almoço é general em todo lado. É do meio-dia às 2 da tarde. Mas há sempre aqueles jantares de grupo, almoços de grupo, e se calhar é isso que eles não querem, não é? Pois, mas quem é que vai almoçar até 1 da tarde? Pois. É que, basicamente, quase que estão a pôr a responsabilidade às pessoas do restaurante, que é, abre ou não abre? Sim, 1 da tarde não tem grande lógica. Não faz muito sentido. Por isso é que eu digo, preferia que, por exemplo, olha, tem que estar fechado a partir das 11, um exemplo, 11, meio-dia, não sei, mas pelo menos assumido. Pois. Está fechado. Ou fecha às 3 e é assumido que está aberto. Eu sou da oposição. Ou uma coisa ou outra. Não sou... Tenho a minha opinião pessoal. Mas respeito qualquer uma. Fosse estar fechado, fosse estar aberto. Eu acho que estas leis deviam ser tomadas a nível, talvez, regional ou qualquer coisa, não sei. É assim, porque nesse aspecto não faz muito sentido. Porque depois eu pergunto, então tenho que estar fechado? Não, você pode estar aberto. Só posso fazer entregas do domicílio. Não, também pode fazer takeaway. Mas como é que eu faço o takeaway à 1h30 da tarde se as pessoas não podem circular na rua? Mas podem estar a deslocar dos seus trabalhos, não sei o quê, podem lá passar a buscar comida. Ok, pronto, não sei. Sim. Causa-me assim um bocado... Bem, e nós aqui também temos pouca gente, não é? Sim, mas... É mais complicado. Mas é a verdade o que tu dizes. Acaba por afetar. Eu digo, assim, será que faz assim tanta diferença? Acho que nos facilitava, de certa forma, a vida ser, claro, pode estar aberto a hora de almoço, sim ou não. Ou é um sim ou é um não é um ni. E nestes 2 fins de semana, aconteceu isso? As pessoas vinham do trabalho, estavam a regressar a casa, passavam lá ou iam almoçar até 1 da tarde? Não.
Não faziam? Eu, pessoalmente, nem sequer abri o restaurante. Porque fiz contas muito simples. Eu estou ali... Nós estamos ali num período, como eu digo ao meu pessoal, nós estamos num período para sobreviver apenas. Nós estamos para trabalhar, para ir sobrevivendo. E é nisto que eu acredito, foi o que eu aprendi, é o meu entendimento da economia, é como até diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Depois de uma queda tem que haver um pico. Obrigatoriamente, pode não ser na altura em que nós queremos, mas o pico vai haver, economicamente, isso vai haver garantidamente. E é nisso que eu acredito. Então, se eu não acreditasse nisso, já tinha fechado as portas há muito tempo. Não andava aqui a batalhar aqui, ou isto é chover no molhado. Agora, eu acredito no dia da manhã. E então, nessa perspectiva de acreditar no dia da manhã, nós trabalhamos e todas as coisas que nós fazemos para tentando ir sobrevivendo é sempre em prol disto, no pensar no da manhã. Porque senão é fácil, fecha-se. E o que eu decidi nestes fins de semana é: eu vou abrir o restaurante ao meio-dia, que me vai obrigar a ligar as luzes todas, eventualmente ligar o ar-condicionado, ligar a máquina do café, ligar uma série de coisas, e eu ponho-me a pensar, bem, lá estamos nós às contas, eu preciso sobreviver, eu vou gastar aqui isto. Qual será o retorno? Eu não o estou a ver. Então foi decisão minha? Não. Só vou fazer entregas ao domicílio e takeaway. Isto só foi para minimizar prejuízos. Mas eu podia estar aberto do meio-dia a uma, mas o que é que me adiantava ligar uma máquina do café do meio-dia a uma? Quantos cafés ia a tirar? E por isso não o fiz. Mas na questão do takeaway, notou-se que as pessoas solicitavam? Não, quase não. Tudo entregas ao domicílio. Foram tudo encomendas. Foram umas pessoas lá a buscar, houve uma ou outra, sim, mas quase nada. Mas takeaway até à uma, as pessoas fecham à uma, vão para casa, quer dizer, têm toda a tarde. Mas até à uma takeaway, eu compreendo, ou até às 2, até às 3, mas o restaurante está fechado. Eu só estou a trabalhar a fazer comida. E, por exemplo, tu sais do café e passas lá no restaurante e levas a comida para casa. Isso funciona. O que eu acho que não funciona é eu ter a casa aberta, que é o que eu digo que eu posso trabalhar até 1 da tarde. Tu vais sair do teu trabalho e vais ir comer à pressa porque, para respeitar, terias que estar a 1 em casa. Não sei se faz, acho que não faz muito sentido. Mas podes dar almoço na sala? Podemos. Até à uma. Exatamente. Basicamente até à 1 podes trabalhar normalmente. Não faz muito sentido. Não tem lógica. Agora, eu pessoalmente é que decidi fechar. Era mais fácil poderem dar almoços até às 3 da tarde e fechar. E pronto, e acabou. Ou estás aberto, ou estás fechado. Certo. Ou se assumia Pensei que fosse só takeaway, não pudessem dar almoço. Nós podemos trabalhar normalmente até à 1 da tarde. No meu caso é mais fácil as leis, não é? Fecha já uma, pronto. Sim. Mas no teu caso, Paulo, notaste que nestes 2 últimos fins de semana as pessoas aderiram mais do que o habitual de manhã? No sábado, eu este sábado não fui, não estive cá, mas no sábado passado eu até me ri porque fez-me lembrar a noite consoada, que o pessoal se junta antes de ir a jantar e bebem uns copos. Sim. O pessoal estava assim, dá aí mais um favaios, vamos beber um copinho para ir para casa, que depois não podemos sair. Parecia uma festa. Ou seja, a noite agora passou a ser de manhã. Mais ou menos. Foi mais ou menos isso. Isto agora vai se prolongar, não sabemos por quanto tempo, não é? Mas certo é que, pelo menos nos próximos 2 fins de semana e também na altura dos feriados, vai haver algumas restrições. Vamos manter isto que já está a acontecer. Vocês estão a ponderar, a continuar a agir da maneira que agiram nestes 2 fins de semana? Eu, da minha parte, vou trabalhar exatamente igual como fiz até agora. Agora estou ciente de uma coisa. Sabendo que o que hoje é verdade, amanhã se calhar é mentira, e nós temos de ser todos muito flexíveis e perceber que as coisas podem mudar de um dia para o outro. Mas, em princípio, se continuar tudo igual, não. Eu, esses dias do feriado, estes prolongamentos de segunda para terça, vou trabalhar aí com entregas ao domicílio. E o Paulo? Pois, eu não sei muito bem. Eu dependo muito do tempo. Se tiver um dia como o 2, bom tempo e sol, sou capaz de abrir e se calhar não pessoas na rua. Se tiver mau tempo, se calhar fico em casa. Depende. É outro conceito. O café, o restaurante é mais ou menos diferente. Vou ver.
E já não falta muito para o final do ano, a altura de fazer contas à vida, e este ano certamente que vai ter uma grande diferença em relação aos anos anteriores. Calculadora todos os dias. Estamos a falar de quebras grandes. Sim. Não sei ao certo, eu que não fiz contas, mas desde março até agora 50%, mas assim... É muito. Nem quero aumentar muito, porque só depois. Mas sim, é muito. Eu não as faço as contas. Só as faço mês a mês. Não vale a pena. Senão a pessoa desmotiva. No meu caso, são quebras muito, muito grandes. Muito. Eu, pelo menos no inverno, há meses muito complicados de trabalhar. Depois o frio, o pessoal não sai, não sei o quê. Há meses que é quase só para a despesa. Se der para a despesa, já não é mau. E vamos andando assim. Isto a longo prazo, porque não sabemos se é curto, se é longo o tempo que isto vai demorar, mas vocês, qual é o futuro que veem se isto se mantiver durante muito tempo? Muito tempo? Pois é relativo o muito tempo, não é? Uma coisa é certa, se for muito tempo, nem sequer vejo o grande futuro. Aí a solução passa por muitos negócios vão ter que fechar, muitas pessoas vão para o desemprego. Depende do inevitável. Isso para mim é uma matemática muito simples. Mas eu acho que não dá para ser muito tempo. E se não há uma luz ao fundo do túnel, como disse há um bocado o Paulo, da iminência da possível chegada da vacina, outra coisa qualquer, tem que se pensar claramente em reformular ou repensar como as coisas estão a funcionar, porque senão é impossível, porque é assim, uma pessoa pode aguentar um período e depois vai andando, mas não dura para sempre. Não dá. E sejamos honestos e francos, nós não somos um país que tenha recursos e que tenha dinheiro para aguentar muito tempo. E não temos. Nós infelizmente, não temos um país que se pode dar ao luxo de estar fechado e manter. Não é? Até porque isto dos apoios são importantes e eu digo sempre isto. O pouco pode ser bom na mesma e é bom na mesma. Agora não é suficiente. Isso não. E não é aquilo que o Governo está neste momento... Do meu caso, garantidamente que não. Nem pouco mais ou menos. Isso pode-me vir... quem quiser vir à minha frente, falar e mostrar contas, porque eu sei as fazer. E estes apoios ainda agora... Assim, a mim mete-me um bocado de confusão, porque nós temos a comunicação social e a televisão, isto tem um poder enorme sobre as pessoas. E depois as coisas aparecem na televisão e nós consumimos aquilo sem filtro qualquer. Então, por exemplo, chega, os restaurantes, os empresários... 20% da quebra de faturação. E ficam assim, olha que espetáculo, eles vão receber 20% do que não faturaram desde não sei quando. Pois. E depois não é bem assim. Não é assim que funciona. São contas da restauração. Eu, no meu caso, não tenho grandes apoios ou nenhum, mas eles... o que ele diz, 20%, mas quais 20%? Está-se a falar que é dos fins de semana anteriores que se vai fazer uma média. E quais são os fins de semana? Já são os fins de semana onde só tinhas metade da capacidade. Então onde é que está a justiça disso? Não é? Quer dizer, quando foi para pedir o layoff, tinhas que comparar ao ano homólogo anterior. Ou seja, era um ano de faturação normal. Aí já tinhas analisado assim. Agora não. Não é? É com alguma dor que eu ouço, por exemplo, o Primeiro-Ministro falar e dizer que agora, nestes feriados, vão fazer ponte. Isto vai ser pago. Mas é o Estado que paga. As pessoas vão para casa e vai estar tudo direitinho. E que aconselham o setor privado a fazer o mesmo. E quem é que paga as contas do setor privado? É ele? É que não é. Somos nós. Então é muito bonito dizer que o ideal era também fecharem e fazerem o mesmo. Então a mim mete-me um bocado estranho. Quer dizer, não temos dinheiro suficiente. As coisas estão mal. Não é o meu caso, mas há empresas que ainda não receberam o dinheiro todo dos apoios, do layoffs e de outros. Há pessoas que pediram o apoio à família que ainda não receberam. Então, quer dizer, há pessoas que ainda não receberam, mas o Estado consegue dar dias de descanso às pessoas pagas. Então, mas qual é a lógica disto? A mim mete um bocado de confusão. Não sei, é contrassenso. Para mim, isto é contrassenso. Mas pronto. Podia-se fazer mais, então, na vossa opinião? O Estado deveria fazer? Assim, é muito fácil falar. Estar aqui sentado onde eu estou e falar é muito fácil. Fazer é que é difícil. Agora, nós aqui opinar, isto aqui é só... Isso não. E nisso eu tenho
Tenho a minha opinião pessoal. E sim, sinto que deveria ser feito mais, porque, e no meu caso, restaurantes, cafés e hotéis residenciais é uma parte da economia portuguesa muito, mas muito grande. São 20%. Quer dizer, são 20%. Eu em jeito de brincadeira no outro dia disse assim, e se todos nos juntássemos e dizéssemos assim, acabou, não se trabalha mais. Claro que não podemos fazer porque precisamos, mas será que o Estado permitia uma coisa dessas? Podia-se dar ao luxo de não entrar o dinheiro que eu dou de IVA e etc, etc, etc. Será que se podia dar ao luxo? É que não podia. Não é que nós somos um contribuinte muito, muito grande. Mas de certa forma estamos a ser um bocado negligenciados. Não estamos não nos dão o devido valor. E isso é o que eu acho que é incoerente. Por isso é que eu digo, me mete muito aí, acho muito isto, 2 pesos, 2 medidas, a mim mata. Sim, senhora, temos que apertar o cinto. Sim, senhor, temos que fazer sacrifício. Sim, senhor, temos que aguentar. São decisões difíceis. Isso sim. Não é fácil, por isso é que eu digo. Sentado é muito fácil. É complicado. Agora, que gostava que houvesse mais, que eu acho que deveria de haver mais, sim. E olha, eu não sou da opinião que tinha que haver os 20% de apoio disso. Não sou. Eu também sou daquelas pessoas, sou a favor. Não tem que vir dinheiro. Eu não preciso que me deem dinheiro. Eu preciso que me retirem peso das costas, carga, que olhem para o IVA, que olhem para a TSU. Se ajudarem nestas coisas... Era mais fácil por aí. É assim, cada um terá a sua posição. Mas eu digo mesmo assim, eu não preciso que me venham dar dinheiro ou que me façam Os 20% que eles oferecem na faturação, quem não fatura nada ou pouco vai receber. Ao fim e ao cabo, continua tudo igual, não é? Quando tens exemplos concretos, sei do que estou a falar, recebes um apoio do layoff. Então, e esse dinheiro do apoio do layoff concreto não dá sequer para pagar a TSU? Pois. Que apoio é que estamos a pagar? Claro que é uma ajuda, mas nem sequer a totalidade da TSU conseguiu pagar esse apoio. Como é o que tu dizes, há medidas mais concretas, e IVAs e IRS. Eu acho que isso poderia nos ajudar mais. Retirar um pouco da carga fiscal. Isso sim poderia ser uma ajuda. Mas pronto, também percebo por outro lado, não. O dinheiro precisa de entrar. E aí há prazos. Não nos podemos atrasar. Recentemente foi anunciado pelo Primeiro-Ministro um adiamento precisamente nos prazos do pagamento do IVA e também à Segurança Social. Isto aqui já é alguma ajuda nesse aspecto? Eu não vi muito bem essa medida, mas acho que é em prestações, é assim qualquer coisa. Pois, também não sei esclarecer muito mais que isto. Já foi feito anteriormente. Isto acaba por ser bola de neve, não é? Exatamente. É o que adiamos os pagamentos e vai dar tudo ao mesmo. No vosso caso, até este momento, já tiveram que despedir alguém? Não sei se o Paulo tem alguém... Eu estou sozinho neste momento. Okay. Tenho a minha mãe que me vai ajudar de vez em quando. Mas é mais familiar. Ainda bem, me dá uma ajuda. Mas no caso do Patrick, que sei que tem alguns funcionários ainda, já foi necessário despedir alguém? É assim, se eu fosse uma pessoa de números, teria que despedir. Mas como nisso eu sou mais coração do que números... Eu acredito que quem tem empregados tinha toda a lógica já a ter despedido alguém, não é? E depois vai de cada um, é o que ele diz. Se for número, despede. Se não for, não é? Tenta manter. Mas eu tive pessoas que saíram, mas saíram por opção própria, por decisões da vida que os levaram para outros sítios, para outras coisas. E tenho todo o meu apoio, no que eu puder ajudar, estarei sempre presente, as pessoas sabem. E saíram. Por iniciativa minha, não tive. Até agora, graças a Deus, e assim espero, porque eu não quero mandar ninguém embora, e as pessoas que saíram, eu desde o primeiro dia disse assim, eu vou fazer de tudo para aguentar os postos de trabalho, porque eu encaro aquilo. Uma das coisas que a mim me dá prazer desde que eu comecei a trabalhar foi, para mim o dinheiro não é tudo na vida. E criar postos de trabalho, a mim, pronto, podem-me chamar maluco, podem-me chamar o que quiserem, mas a mim dá-me algum prazer, dá-me gozo, saber que ajudo, que contribuo. Para mim foi bom eu começar com 2 pessoas e cheguei a uma altura que éramos 10, não é? E eu sei que olho para trás isso tem valor, não é? E não consegue, eu sempre pensei assim, se eu conseguir, desde que a empresa tenha estabilidade, eu também não ponho a carroça à frente dos bois, mas desde que a empresa tenha estabilidade, se eu conseguir dar emprego e estabilidade a 10, não vou dar a 9, não vou fazer um part-time, isto ou aquilo. Se der para 10, são 10. Se der para 11, eu vou meter 11. Arranja-se maneira,
Porque é mais uma família, é mais um sustento, é mais uma maneira de ajudar a economia. Eu vejo as coisas assim, mas se calhar, como eu digo, eu é que sou o tontinho e o maluco. Agora, durante este período, não despedi ninguém, as pessoas que quiseram sair, mas eu, enquanto der para aguentar, irei aguentar. E é neste momento também, acho eu, em que se nota muito o espírito de equipa. Certamente vocês também notam isso. É um período difícil e importa que estejam todos unidos e a trabalhar para o mesmo. Sem dúvida nenhuma, mas acho que não é só nós no nosso trabalho, acho que é em tudo. É em pequenas coisas como eu vir aqui à rádio, ir ao Café do Paulo, ir ali ao supermercado, o nosso civismo e o nosso respeito é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, quando ficámos confinados em março, comecei a correr um bocadinho de tudo em Macedo, não é? Comprar aqui, como ali, pronto, tentei. Era um hábito que não tinha muito em termos de compras. Se calhar sou daqueles que vamos dar uma volta e vamos às compras, pronto. E hoje em dia não. Sentimos mais a dor do nosso próximo, não é? Sim, muda, mas nisso acho que toda a gente muda um bocadinho. Esperemos que dias melhores venham, que apareça a vacina e penso que a partir daí as coisas vão melhorar. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença aqui. Acho que foi muito esclarecedor para quem está lá em casa perceber um pouco daquilo, de quem está de dentro, porque ouvimos falar muito de quem se manifesta, mas ouvir com tanto tempo, não é? E na primeira pessoa quem está realmente a passar por este mau bocado, estamos todos, mas cada um da sua forma, acho que é importante. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a nós. E quanto a si que nos acompanhou, também agradeço e encontramo-nos na próxima terça-feira. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.